Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, por mais uma oportunidade que nós temos de viver este dia para a tua honra e para a tua glória. Dá-nos sabedoria para sabermos escolher sempre as coisas que te agradam, que possamos com a nossa vida honrar e glorificar o teu santo nome. Abra agora o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 1 a 10, que diz assim: Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isso é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você lembra de alguma coisa que você fez ou falou e que gostaria de não ter feito ou falado? Você já passou pela sua cabeça o desejo de voltar atrás para consertar alguma coisa que você fez de errado? Infelizmente, nós não podemos retroceder no tempo. O que vivemos, vivemos. O que acertamos, acertamos. O que erramos, erramos. A nossa vida é como um caderno. Nele estão escritos todos os dias, horas, minutos e segundos da nossa vida. Cada dia escrevemos mais uma página em nosso caderno da vida. E não há como apagar o que foi escrito. No caso de Judas Iscariotes, infelizmente, o que ele fez ficou registrado na sua biografia para sempre. Judas sempre será lembrado pela traição de Jesus. Talvez ele tenha feito outras coisas corretas, mas o erro que ele cometeu ficou profundamente escrito nas páginas da história da sua vida. Temos algumas coisas que podemos aprender com o erro de Judas. Primeiro, precisamos aprender e cuidar muito em tudo que fazemos dia a dia, porque tudo fica registrado na história de nossas vidas. Pior ainda, tudo fica registrado em nossa consciência. Todos os pecados têm perdão, sim, mas as consequências do pecado continuam a existir. Assim, se alguém comete um crime e pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas a pessoa terá de cumprir pena na prisão. Portanto, cada manhã, ao levantarmos, precisamos pedir sabedoria a Deus, para que a página que for escrita naquele dia seja uma página cheia de coisas edificantes e agradáveis a Deus. Que Deus nos ajude a resistirmos às tentações e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ele todos os dias de nossas vidas. E quando pecarmos,
corramos para Deus pedir perdão através de Jesus Cristo e tenhamos o firme desejo de fazer o certo. Segundo, o pecado pode até ser bom, dar prazer e alegria no momento em que se está fazendo, mas depois torna-se em desespero, angústia e morte, como foi com Judas. No caso de Judas Iscariotes, o seu pecado, que o deixou feliz por ter ganho as 30 moedas de prata, torna-se odioso, porque veio de um ato maldoso. Judas ficou tão angustiado, a consciência dele o acusou tanto e ele ficou desesperado pelo erro que ele cometeu, que o valor que ele recebeu tornou-se para ele motivo de repulsa cada vez que ele olhava para as moedas. Judas, para tentar aliviar a sua consciência, tentou devolver as moedas que ganhou, mas o mal que ele fez não tinha como devolver. Jesus foi preso por causa dele e seria levado à morte. Isso para ele foi tão grave, e de fato foi muito grave, que ele jogou as moedas no chão, foi e se enforcou. Terceiro, Judas poderia ter recebido o perdão de Deus se ele tivesse acreditado que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador e que haveria perdão para ele. Jesus Cristo sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus por cada pecado que cada ser humano cometeu, comete e cometerá. Jesus também sofreu e pagou pela culpa do pecado de Judas. Ele poderia ter recebido o perdão de Deus e poderia estar no céu se ele tivesse, além de se arrepender, acreditado que Deus o perdoaria por causa de Cristo. Deus diz assim em Ezequiel 18, 21 a 23, se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá, porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. E 1 João 2,12 diz, filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Assim, todo pecador que se aproximar de Jesus na fé, arrependido dos seus pecados, por piores que forem, recebe de graça e por amor o perdão, a vida e a salvação eterna. Terceiro, poderia Judas ter ficado conhecido na história da humanidade como Pedro ficou. Pedro negou Cristo 3 vezes, se arrependeu, mas, diferentemente de Judas, creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, pediu perdão para Deus e viveu uma vida santa, bonita e agradável a Deus, e hoje ainda ele é lembrado por todos os cristãos como exemplo de uma pessoa dedicada e consagrada a Cristo. Quarto, embora no caderno de nossas vidas tudo o que foi feito de errado permanece em nossas lembranças, mas no caderno de Deus, quando Ele nos perdoa por causa de Cristo, todos os nossos pecados são apagados. Ele não lembra mais do mal que cometemos, como diz o apóstolo Pedro em Atos 3, 19 e 20. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados, apagados os seus pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. E Hebreus 8,12, Deus diz assim, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Estimado irmão e irmã, como anda o seu caderno da vida? O que já foi escrito nele não tem como apagar ou mudar, mas o que vai ser escrito nele, isso sim, nós podemos e precisamos cuidar, para que o que for escrito em nossos cadernos da vida sejam palavras, atitudes e pensamentos bons, corretos e agradáveis a Deus. Peçamos sabedoria a Deus para vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ele. Vivemos em um mundo onde as pessoas vivem em pecados
e acham que isso é correto, mas não é. As tentações vêm diariamente sobre nós e por isso precisamos fortalecer a nossa fé na palavra de Deus e no participar da igreja. Quando pecarmos, corramos para Deus em arrependimento, na fé em Cristo, e tenhamos a certeza de que Ele nos perdoará os pecados e nos dará nova vida. 1 João 2, 12, 24 a 29 diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito Santo estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre faz o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, perdoa os nossos pecados, que nós possamos fortalecer a nossa fé para enfrentarmos as tentações e vivermos uma vida que te agrade. Que as nossas palavras, os nossos atos e os nossos pensamentos sejam corretos segundo a tua santa palavra. Com a nossa vida possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Que a tua presença sempre nos dê alegria e paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.